Hoje, quarta-feira, nós vamos conversar com o padre Miguel Long, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Sarandi. Assuntos relacionados a esta quarta-feira também, o período da Quaresma. Padre, hoje é quarta-feira e é chamada Quarta-feira de Cinzas. O que significa e como surgiu a Quarta-feira de Cinzas? Quarta-feira de Cinzas, início do tempo da Quaresma, que se estende até a celebração da instituição da Eucaristia na Quinta-feira Santa. Este tempo é particularmente importante pela sua riqueza de sentido. Constitui tempo de silêncio, reflexão e oração, propícios para a penitência e a reconciliação. Daí, a recomendação da Igreja e o chamado ao sacramento da penitência ou confissão. E como surgiu a Quaresma, como surgiu a Quarta-feira de Cinzas? Aproximadamente 200 anos depois de Cristo, os cristãos, ansiosos por desfrutar em toda a sua plenitude os frutos espirituais da Páscoa, introduziram o costume de precedê-la com 3 dias, dedicados à oração, à meditação e ao jejum, em sinal de luto pela morte de Cristo. Passaram-se mais 150 anos e por volta dos anos 350 depois de Cristo, percebendo que 3 dias de preparação eram pouco demais, os aumentaram para 40. Nascia assim a Quaresma. Padre, é um período especial principalmente para os católicos. O que fazer durante a Quaresma? Desde os tempos antigos, a Quaresma foi considerada como um período de renovação da própria vida. As práticas a serem cumpridas eram sobretudo 3: a oração, a luta contra o mal, o jejum. A oração para pedir a Deus forças para converter-se e acreditar no Evangelho. A luta contra o mal, para dominar as paixões e o egoísmo. Por fim, o jejum. Para seguir o Mestre, o cristão deve ter a força de esquecer de si mesmo, de não pensar no próprio conforto, mas no bem do seu irmão. Assim, uma permanente atitude generosa e desinteressada é de fato difícil. Este é o jejum. E neste ano, particularmente, ou como sempre, a cada Quaresma e particularmente outro em razão da sua instituição, temos a campanha da fraternidade, que é uma forma original brasileira de viver concretamente o mandamento da caridade, do amor a Deus e ao próximo, centro do Evangelho, que neste ano de 2016 ela tem como tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade, alertando sobretudo para o cuidado com o saneamento básico e o meio ambiente, em sintonia com a encíclica Laudato Si, o Louvado Seja do Papa Francisco. E a Quaresma de 2016 não pode deixar de ter presente a celebração do Ano da Misericórdia. Ela manifesta-se como atributo de Deus, como identidade divina. Jesus é o ícone, a imagem do Pai das Misericórdias. Padre Miguel, até um certo tempo, durante o período da Quaresma, não eram realizados eventos festivos, enfim, festividades, principalmente nas comunidades católicas. Onde está, nesse aspecto, a influência da Igreja? Essa preocupação, na verdade, era como uma forma também de se cuidar melhor do aspecto que a Quaresma traz em si, que é o cuidado à interioridade, à reflexão, ao silêncio, a importância de verificar e perceber a realidade. Quando a gente festeja, quando a gente celebra os acontecimentos mais normais da vida, a gente pouco se preocupa com esta realidade. Por isso também houve esta preocupação que ela foi afunilada como o Carnaval, finalizar com grandes eventos e celebrações o Carnaval para depois pensar e deixar esse tempo de reflexão para o tempo da Quaresma. Na verdade, hoje as pessoas pouco se interessam, talvez por isso, não digo as pessoas, porque os cristãos se interessam, mas a sociedade em geral, com o seu laicato, ela acabou também deixando um pouco indiferente a esta realidade de não fazer eventos no tempo da Quaresma. Padre, por que não come carnes nesse período? Durante toda a Quaresma, o período de 40 dias que antecede a Páscoa, a ressurreição de Cristo, a recomendação da Igreja é que o fiel não coma carne ou substitua isso por pequenas ações de sacrifício. Quando fala em carne, o Código de Direito da Igreja não diz carne de boi ou libera carne de peixes e outros animais. No entanto, diz que o fiel pode se abster de carne ou outro alimento, desde que isso signifique um pequeno sacrifício a ele. A tradição, por exemplo, de comer peixe na Sexta-feira Santa é, portanto, apenas uma convenção cultivada e mantida por falta de interpretação dos textos da Igreja Católica. Assim como outros animais, peixes têm sistema nervoso complexo e são plenamente capazes de sentir dor e desespero. Quando são retirados da água e mortos por asfixia, é uma realidade também que denota sofrimento. Então, não comer carnes também pode significar um direito ao cuidado e ao amor à vida.
de todo o existente, particularmente neste ano, quando falamos e cuidamos da campanha da fraternidade como a realidade do nosso planeta, de toda a criação. O significado da quarta-feira de cinzas e também o período da quaresma foram dois assuntos que nós conversamos com o padre Miguel Long, pároco da paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Sarandi. Da Central de Conteúdo, José Leal.